Bom dia a todos. É com muita alegria que estou aqui nesse palco, ao lado do meu amigo Renato, do professor, porque de verdade eu acompanhei os bastidores dessa pós-graduação com o Renato. Não, eu vou... Pode deixar, vou trocar. Obrigado. E só eu sou um dos que sei o quanto o Renato se esforçou para que pudéssemos estar aqui hoje, para que a hipnose clínica seja levada a sério no Brasil e no mundo, baseado tanto neste evento quanto na revista científica que vai acontecer após este evento. Então, gratidão, Renato. E à medida que ele falava as palavras, meus estados transpessoais já acionavam, já me emociono, porque de verdade eu tenho o Renato como um grande amigo que eu encontrei nessa caminhada e tenho dentro do meu coração. E é sobre isso que eu irei falar na minha apresentação. A hipnose transpessoal, uma abordagem espiritualista integrativa na hipnose clínica. Então vamos lá. O que é a hipnose transpessoal? Vou me manter dentro do tempo estipulado de 15 a no máximo 20 minutos. Então por isso que eu trouxe os slides para me orientar nessa apresentação. Então a hipnose transpessoal, como o Renato já disse, nós entendemos que é um método dentro da hipnose clínica. E não foi programado, isso não foi assim, não foi uma ação de marketing. Não, nós vamos criar um método, vamos dar um nome. Não, de verdade, eu e minha esposa, atuando dentro da nossa clínica, nós percebemos que estávamos tendo excelentes resultados, que estávamos ajudando diversas pessoas em diversas questões, em um tempo curto e com uma efetividade maior. E quando íamos nos diversos cursos de formação que temos dentro da hipnose clínica, ou diversos outros profissionais de uma abordagem mais tradicional, não sei se esse é o melhor termo, nós percebemos que estávamos fazendo diferente. Percebemos que a maneira que estávamos fazendo a hipnose era diferente. E aí nós entendemos os elementos que eram diferentes dentro da nossa abordagem e percebemos que sim, se trata de uma abordagem dentro da hipnose clínica. E aí entendemos como missão que deveríamos passar isso, entregar isso. E aí depois tem toda uma questão, quem quiser conhecer mais, depois eu falo pessoalmente para cada um. Viemos a formar, a ensinar o que estávamos fazendo. Mas o que é então a hipnose transpessoal? Sim, é a hipnose clínica, onde nós estudamos diversas abordagens ericksonianas, enfim, a clássica. Trazemos sim elementos da PNL, porque de verdade eu entendo, Renato, que a PNL é como se fosse uma linha terapêutica. Eu entendo que ela é comunicação, mas ela é uma linha terapêutica muito eficaz. Mas o grande diferencial está na psicologia transpessoal, que de verdade é onde trabalha os elementos do pessoal, que trabalha o além do eu. E quando nós trabalhávamos a espiritualidade na clínica, de uma maneira acabrunhada, de uma maneira envergonhada, justamente porque o nosso querido colega e pastor nos apresentou, sim, porque as pessoas confundiam espiritualidade com religiosidade, com crença do terapeuta. Mas quando nós trabalhávamos os aspectos da espiritualidade na clínica e em estados de expansão de consciência, já falaria um pouco mais sobre isso, nós percebemos que aí estava o grande diferencial do nosso trabalho, e aí nós entendemos, e aí nós acabamos naturalmente inovando em técnicas, inovando em comunicação, inovando em várias formas da parte clínica, e aí sim nós entendemos que esse é o grande diferencial. A hipnose transpessoal, ela tem o foco no resultado clínico, ela trabalha os aspectos, claro, do eu também, porque nós integramos a diversas linhas terapêuticas que já utilizam dentro da psicanálise comportamental, gestalt terapia, enfim, nós integramos, mas nós vamos no além e temos foco no resultado terapêutico. Nós, terapeutas, sabemos que não podemos prometer nenhum tipo de cura, nenhum tipo de resultado, mas sim, a gente pode ter foco nisso. Nós podemos ter um foco no resultado, no que o cliente quer. Então nós temos esse foco. E trabalhamos esses aspectos transpessoais. Trabalhamos questões de propósito, de missão de vida, de qual é a relação em família, aspectos que transcendem as necessidades do eu, muito bem estabelecidas por Maslow. Então, qual foi
o meu tema, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque de verdade eu percebi, será que se trabalhar com espiritualidade na clínica, isso traz mais resultado? Será que se eu trazer aspectos, integrar a religiosidade do cliente dentro do processo clínico, tendo uma postura laica, onde independente da minha crença como terapeuta, eu trago a crença, seja evangélica, seja uma crença espírita, umbandista ou mesmo espiritualista em qualquer nível, será que isso vai melhorar a terapia? Será que isso pode trazer benefícios? Então esse foi o foco do meu trabalho e é sobre isso que eu vou falar para vocês. Então, estudando, né, percebendo os dados, nós percebemos o seguinte: 89% da população brasileira ela tem religião. Olha que interessante. 10% não tem religião. 10% não tem religião, mas somente 1% se diz ateu. Olha que interessante. Somente 1% da população brasileira é descrente de qualquer coisa. Então, isso é um dado muito importante. Porque nós estamos vendo um profissional, um terapeuta, que tem diversas técnicas, ferramentas fantásticas, uma pessoa que tem um processo de uma crença, um sistema de crença, que entende que pode se autocurar, se transformar, se trouxer aspectos da espiritualidade, e eu talvez não esteja utilizando isso na clínica. Posso estar perdendo uma excelente forma e ferramenta de ajudar meu cliente ainda mais. Se o meu objetivo é esse, integrar pode ser um grande caminho. Vamos prosseguir. Então, o problema que nós encontramos, ciências versus espiritualidade, de se tornar de uma maneira cega, religiosa, cética, com uma crença embutida de que espiritualidade não pode trazer nenhum tipo de resultado, que espiritualidade e ciência são coisas diferentes. E aí, no decorrer do trabalho, nós vamos mostrar que nós temos mais centenas e centenas de estudos que estão integrando ciência e espiritualidade e mostrando somente benefícios. Então, mais de 1000 pesquisas científicas, estudos científicos, que mostram a eficácia e mostram que eu vou decorrer com vocês a partir de agora. Então, só um pouquinho, como trabalhar a espiritualidade em processos terapêuticos na perspectiva da hipnose transpessoal? Esse é o grande tema. Vamos continuar. E nós, da hipnose transpessoal, entendemos que sim, a hipnose é um estado alterado de consciência. Charles Start, um dos pioneiros desse estudo com a hipnose, ele provou que sim, a hipnose também é, e nós entendemos que é, um estado alterado de consciência. Sistema de crenças, né? Então, ok. Então, o que nós temos? Todos nós temos um sistema de crença, todos nós. Tudo na PNL fala muito bem sobre as crenças, então, uma das nossas partes é a PNL. Nós entendemos que todo ser humano tem um sistema de crenças, que entende como verdade. Quando eu tenho uma crença, na PNL nós chamamos isso de mapa. O meu mapa, ele se torna a minha realidade. Mas entendemos, né, que mapa não é território. Mapa não é o total da verdade. É a minha verdade pessoal. Porém, sim, o seu cliente, o nosso cliente, ele tem um mapa. Ele tem a verdade, ele tem um sistema de crença. Que se ele tem um sistema de crença religioso e espiritualista, se eu puder integrar isso na terapia, eu vou mostrar para vocês que o resultado é fantástico. E a neurociência, né, tem revelado que o mundo percebido por cada indivíduo não é uma reflexão exata do mundo físico, e aspectos e características essenciais do mundo percebido não estão de fato presentes no mundo físico. Ou seja, mapa não é território. A neurociência está provando o que a PNL e outras abordagens psicoterapêuticas vêm falando. Outros achados na neurociência sugerem que o imaginário tem um valor neurofisiológico parecido com o que desempenhamos em comportamentos objetivos. Entre outros estudos, revelaram que a condição imaginária de audição, visualização, obedeceu a reciprocidade neurais similares a condições reais de ouvir e visualizar os mesmos eventos. Técnicas de visualização ativa têm sido empregadas em psicoterapias com resultados satisfatórios. Ainda que o tratamento não seja eficiente para 100% dos casos, em proveito de natureza subjetiva da percepção humana, a habilidade de reconstrução emocional e reinterpretação a eventos dolorosos podem ser também utilizados com eficácia na psicoterapia. Desenhos experimentais poderão testar se a religiosidade e a espiritualidade podem compor um enquadre cognitivo e imaginário, provedor de amparo para a superação de dificuldades psicológicas. Baseados nesses estudos científicos da neurociência, nós desenvolvemos e criamos nossas técnicas.
Estados alterados de consciência em psicoterapia. Né? Ela traz mudança de comportamento e novos estados emocionais. Atualmente sabemos que os estados alterados ou modificados da consciência podem gerar criatividade, acesso a conhecimentos, sabedoria e poder de cura. E ainda que, teoricamente, práticas religiosas e espirituais subjetivas, como prece, contemplação, meditação, podem alterar o estado de consciência, influenciando a mudança da percepção de um evento que desencadeia sofrimento. Mesmo que a hipnose seja conhecida por promover estados alterados da consciência, com objetivos terapêuticos, o estudo e aplicação dos EACs talvez possa ser um dos caminhos para a integração da espiritualidade e da religiosidade na psicoterapia. E aqui o estudioso falou talvez, e eu estou aqui para dizer que já é uma realidade dentro do que a gente vem apresentando. Visando o atendimento das pessoas que em seu sistema de crenças, como apresentamos o que é há pouco, valorizam essa instância subjetiva. Como exemplo, a psicoterapia transpessoal aborda tópicos como a importância da espiritualidade para a reconquista da saúde e bem-estar do cliente, assim como a utilização do EAC para a promoção de relaxamentos e visualizações com impactos terapêuticos. Psicólogos avaliaram que buscam integrar psicoterapia e religião, psicólogos que avaliaram que buscam integrar psicoterapia e religião ou psicoterapia e espiritualidade, consideram que a primeira seja dificultosa, ou seja, se eu pego a minha crença religiosa e tento inserir no meu paciente, é um pouco dificultoso, mas é possível, se tiver rapport, se tiver ressonância. Como o nosso querido irmão falou, quando ele trabalha com muitos cristãos, é excelente o trabalho, funciona. Porém, se a crença não bate, fica mais complicada. Porém, se eu trabalhar espiritualidade na terapia, é possível e confere bons resultados, que é o que a gente vem fazendo nessa abordagem. Independente da crença do meu cliente, eu vou trabalhar o que é espiritualidade para ele. E isso traz excelentes benefícios. Até porque somente 1% chega na minha clínica, como estudos mostram, que não acreditam em nada. Saúde. Então, qual é a definição de saúde, né, para a própria Organização Mundial da Saúde? Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doenças e enfermidade. Logo, nós estamos trabalhando com um dos aspectos que a Organização Mundial da Saúde define como saúde. Ou seja, naturalmente, nós estamos ampliando a saúde dentro da clínica. Espiritualidade. Tem diversas definições para isso, eu gosto muito desta. Espiritualidade é a propensão humana para encontrar um significado para a vida através de conceitos que transcendem o tangível, um sentido de conexão com algo maior que si mesmo, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Olha que interessante. Pode ou não incluir. A religiosidade deveria, né, Cleverson, ter espiritualidade. Como ele colocou aqui há pouco, algumas não estão trazendo espiritualidade, mas a religiosidade está dentro da espiritualidade. A espiritualidade transcende. Então eu não preciso estar focado numa religião. Aí a gente tira muitas crenças que muitos terapeutas têm. Eu posso de verdade trabalhar espiritualidade do meu cliente, independente de religião. Isso traz muita leveza para o terapeuta. E nós temos aqui alguns alunos, eu fico muito feliz e honrado de ter vocês aqui, que estão aqui trabalhando, atuando, e depois podem falar com vocês que funciona, que dá certo, que faz bem, que dá para ir além, dá para ir mais. Nós temos publicados 80 estudos, né, que mostram, né, através de análises, a relação entre envolvimento espiritualista e outros diversos aspectos relacionados à saúde da mente. Foi possível encontrar diversas pessoas que vivenciam melhor a saúde mental e conseguiram se adaptar melhor ao estresse se são religiosas. 350 estudos têm examinado o envolvimento religioso à saúde. A maioria destes encontrou que pessoas religiosas são fisicamente mais saudáveis, têm estilo de vida mais salutar e requer menos ausência à saúde. Esse é um dado muito importante. Onde foi apurado a correlação de estado de felicidade positiva e práticas religiosas, foram estudados em 34 mil participantes. Ficou também evidenciado na grande maioria desses estudos que a saúde física, mental, qualidade de vida das pessoas estudadas mostrou que o envolvimento religioso e espiritualidade estão associados com melhores índices de saúde, incluindo maior longevidade, habilidade de manejo da dor, qualidade de vida, menos ansiedade, menos depressão e menos suicídio.
Os profissionais de saúde já contam com indicações científicas do benefício da exploração da espiritualidade na programação terapêutica de virtualmente qualquer doença. Isso é científico. Não se trata mais de caridade ou medicina complementar. Trata-se agora de ciência e tratamento médico. Espera-se que no futuro próximo seja reconhecida a importância da organização do apoio espiritualista em instituições de saúde. Este serviço deverá ter características ecumênicas para trabalhar necessidades espirituais, preferencialmente bem integrados a abordagens multidisciplinar e conduzido por profissionais cuja formação ainda se deve definir. Estudos de 2001, gente. E nós somos uma das pessoas, não a única, que já está fazendo isso, exatamente o que os estudos apontaram. Conclusão: a hipnose transpessoal, por levar a pessoa a um estado alterado de consciência, trabalhar as dimensões da espiritualidade, integrar a religiosidade do seu atendido na terapia, chego à conclusão que sim, a hipnose transpessoal é uma abordagem espiritualista e integrativa. Quem por esta abordagem se submeter terá maior qualidade de vida, mais saúde, menores níveis de estresse, maior sensação de felicidade, menos risco de cometer suicídio, melhores resultados para a depressão e a ansiedade. E conclui-se também que a hipnose transpessoal, em tese, pode proporcionar melhores resultados clínicos comparadas com outras abordagens dentro da hipnose clínica que não abordam e trabalham a espiritualidade e não entregam a religiosidade do cliente, né, na terapia.